Pessoal, vamos lá. Vamos entender que vocês chegaram até aqui, avaliaram uma negociação e viram que a negociação é viável. Vocês precisam amarrar aí com o dono do terreno de que forma que vocês vão fazer essa negociação em que vocês fiquem seguros, porque a partir daqui vocês vão ter que começar a investir. A gente bolou, para viabilizar tudo isso, um contrato que a gente chama contrato de opção de compra. O que ele é? Ele é uma proposta melhorada. Ele é um contrato que já gera obrigações para as partes. Por qual razão? Você imagina que a partir daqui, como eu disse lá atrás, vocês vão ter que começar a ter investimentos. E esses investimentos têm que ficar resguardados de que, caso o negócio seja efetivamente viável, que a outra parte não volte atrás. Ou seja, que a outra parte não roa a corda, se for a palavra, para a gente usar essa palavra. Então, o que a gente bolou? Um contrato de opção de compra, que é um contrato que ele tem o formato de proposta, mas vamos falar aqui que ele é mais encorpado. Por que ele é mais encorpado? Porque ele já gera obrigações, ele já gera penalidades em caso de rompimento. E tudo isso para que a gente possa chegar lá na frente e avaliar assim, o negócio é bom? O negócio me serve efetivamente? Ou seja, eu vou conseguir viabilizar neste terreno o que eu imaginei quando eu olhei ele lá no anúncio e visualizei? Para a gente falar claramente do contrato, o contrato de opção de compra que a gente chama, ele é um contrato que você vai qualificar as partes, ou seja, você vai ter lá o vendedor, o dono, que é o dono do imóvel, você vai ter, depois de uma pesquisa prévia, de certidão de matrícula, de eventualmente certidões de distribuição desse vendedor, vocês vão ter aí uma real dimensão no primeiro momento de que posso fazer esse negócio com essa pessoa está apta a me vender esse imóvel, essa pessoa é dona deste imóvel, isso vocês vão ver na certidão de matrícula. Então, qualificando essa pessoa e qualificando o comprador, nós entendemos que agora nós temos que qualificar o imóvel. Então, eu tenho que descrever esse imóvel perfeitamente como ele está na matrícula. Lembrando que nesse estudo que vocês vão fazer nesse período, é importante que vocês vejam se a medida do terreno bate com a descrição da matrícula. Isso é uma providência importante. Para isso vocês precisam ter topografia do terreno. Então, quando vocês chegarem nesse contrato, vocês vão ter que ter a qualificação do contrato, do imóvel, tal como ela figura na matrícula. Então, o que eu digo para vocês? Qualificou as partes, qualificou o imóvel, aí vocês vão entrar na negociação efetivamente. O que é a negociação efetivamente? É o momento em que vocês vão dizer o seguinte: olha, o dono do terreno, eu tenho interesse em comprar o seu terreno, ou eu tenho interesse em permutar com você por unidades futuras, ou eu tenho interesse em permutar por unidades futuras, mas também pagar um pouco em dinheiro, ou eu tenho interesse eventualmente em permutar com outros imóveis em outros lugares. Então, é o momento em que você vai descrever a negociação. Lembrando que, se vocês estiverem tratando de uma eventual permuta futura, de unidade futura, vocês vão ter que avaliar, no momento em que vocês estiverem aprovando o projeto ou coisa assim, se o que vocês vislumbraram para aquele imóvel é efetivamente o que vai caber lá. Então, exemplificando, você imaginou que você vai construir 20 unidades e chega lá, você só consegue construir 16 ou 12, possivelmente o que você propôs para o dono do terreno não bata com o que você eventualmente vai poder oferecer lá na frente. Então, por que a gente coloca essa proposta, essa intenção de compra? Justamente para que daqui a alguns meses, quando vocês aprovarem o projeto, vocês possam dizer o seguinte: o que eu aprovei aqui, eu posso pagar por esse imóvel X unidades. Se a outra parte, eventualmente, não aceitar, ou você, de repente, ver que você não pode pagar o que você propôs, é o momento em que você consegue, se for o caso, sair da negociação. E para isso nós fizemos, nesse contrato, algumas previsões.
Previsões essas que, via de regra, protegem o empreendedor. Por que elas protegem o empreendedor? Porque até aqui, quem vai começar a gastar não é o dono do terreno, porque se tudo der errado, o dono do terreno continua dono do terreno. Mas quem vai começar a gastar a partir daqui? É o empreendedor, que vai contratar engenheiro, vai aprovar projeto, vai fazer medição de terreno, contratando topografia, vai contratar o advogado, Então, ou seja, para proteger esses investimentos, nós colocamos aqui cláusulas de punição, tá? E nós vamos chegar lá. Então, o que acontece? O que eu estou dizendo aqui nesse contrato? Que esse contrato tem as partes, esse contrato tem um objeto dele, tá? Então, relembrando, as partes é comprador e vendedor. O objeto dele é a descrição do terreno, tá? A finalidade é construir um empreendimento com tantas unidades. O preço é o valor que eu vou pagar nesse imóvel. E, de novo, repito, pode ser várias formas. Pode ser permuta, pode ser compra e venda, pode ser permuta com torna, pode ser permuta com unidade futura. Então, tudo isso faz parte do que você vai colocar aqui nessa negociação. É uma negociação mutável? Sim, é uma negociação mutável. Tanto é que mais para frente nós vamos falar sobre outros instrumentos contratuais que a gente usa nessa modalidade de negócio. Mas o principal é, aqui está o norte. A gente vai ter que seguir o que está aqui, porque se não fizermos dessa forma, o que acontece? As partes começam a gerar uma insegurança. Insegurança do dono do terreno de não ver cumprido aquilo que foi prometido pelo empreendedor e insegurança do empreendedor em colocar dinheiro e o dono do terreno lá na frente dizer, olha, mas eu não quero mais vender para você. Então, gente, para repassar, vamos lá. Como todo contrato, além dessas vertentes que eu já passei, nós temos que entender que esse contrato tem que ter um prazo, ele tem que ter uma validade. Eu não posso amarrar esse contrato com um comprador e deixar ele 7 anos esperando a minha boa vontade em executar o projeto. Então, este contrato tem que ter um prazo para que as duas partes se sintam seguras. Ou seja, o vendedor de terreno sabe que se em X meses o empreendedor não chegar aqui com uma efetiva proposta de viabilidade de pagamento e de execução da obra, ele está livre para poder vender o terreno dele para terceiro. Assim como também o empreendedor tem que saber que ele tem um prazo para correr atrás das coisas, mas que é um prazo que é viável, porque em cada prefeitura, em cada município, você vai ter secretarias diferentes ou diretorias diferentes de planejamento. Você vai ter umas mais céleres, outras mais demoradas, e isso acarreta uma insegurança se você não coloca um prazo que não seja um prazo cumprível. Então, uma coisa que vocês têm que saber é assim, cada um de vocês vai ter que ter o feeling de saber o local onde vocês estão investindo, se eventualmente é um local que tenha, em que a prefeitura cumpra prazos, tenha prazos, tá? Além disso, muitas vezes, esse contrato e esse terreno, na verdade, vem de imobiliárias. Vamos entender aqui que a imobiliária precisa receber a comissão de corretagem dela. E como que ela recebe a comissão de corretagem dela? Com o negócio concluído, com o negócio cumprido. Então, o que acontece aqui? Você tem que já nessa opção também prever a comissão de corretagem. Prever quem vai pagar essa comissão e de que forma. Quanto o corretor tem a receber. Porque isso faz parte do negócio. Você vai ter que incluir. Se isso foi pago pelo empreendedor em algum momento, você vai ter que incluir isso no custo da sua unidade no final. É custo da obra, é custo do negócio. Então, a previsão de comissão de corretagem tem que estar aqui. Para depois você não correr o risco de não colocar aqui e o corretor aparecer e dizer o seguinte, poxa, mas eu que vendi esse terreno para vocês. Ah, não, mas cabe lá ao vendedor pagar a sua comissão. Aí você chega no vendedor e fala, não, eu só tenho que receber a unidade. Quem tem que pagar a comissão é você, ô comprador. Então, para não correr esse risco, isso tem que estar expresso nesse contrato. Além disso, o que nós temos que entender aqui? Quando vocês, pelo formato que nós estamos tratando nesse curso, imaginarem um negócio,
vocês já têm que saber de alguma forma se vocês vão colocar outros investidores juntos, ou se vocês vão fazer um empreendimento incorporando e vendendo unidades na incorporação, se vocês vão criar uma SPE para fazer esse empreendimento, ou vão fazer esse empreendimento já em nome de uma empresa existente, porque não recomendo, obviamente, que seja feito em nome de pessoa física. Então, já até nem falei dessa opção, já